Vamos falar sobre um assunto muito sério, viu? A violência impacta diretamente na saúde mental de todos e com as crianças e adolescentes não é diferente. E essa violência pode acontecer em qualquer lugar, inclusive na escola. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora ao vivo com a psicóloga especialista em saúde mental, Mayara Yalassi Teles, que está conectada aqui com a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Mayara, segundo o levantamento de pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas e da Universidade Estadual Paulista, foi mais de um ataque por mês em escolas brasileiras desde agosto do ano passado. Quero saber como que essa alta na violência pode prejudicar especialmente os mais jovens que estão ali nesse ambiente escolar. Sim, a gente percebe um aumento, dessa violência, principalmente se tratando de crianças e adolescentes. E isso impacta em todo o processo, porque estamos falando em uma fase de desenvolvimento, uma fase onde essas crianças e adolescentes estão nesse processo de aprendizado, de desenvolver sua personalidade, sua autoestima. Entendi. Agora, recentemente, a gente teve um caso de extrema violência numa escola lá de São Paulo. Um adolescente de 13 anos acabou atacando várias pessoas, inclusive fez uma vítima fatal, matou uma professora. Um caso muito traumático, acho que para todos os envolvidos, Como que um acontecimento tão grave quanto esse pode impactar a saúde mental das outras pessoas que convivem ali naquele mesmo ambiente? Acaba trazendo um receio muito grande para todo mundo que está ali, Essas crianças, eu acredito que as pessoas que assistem e mais ainda os que vivenciam ali aquele momento, acaba trazendo traumas muito grandes para a vida, para todo o processo de desenvolvimento dessa pessoa. Agora, Mayara, a gente sabe, quem convive com adolescente já deve ter percebido isso. Os adolescentes, em sua maioria, são mais fechados, mais introspectivos. Sim. Como que a gente faz para estabelecer uma conexão com eles, estabelecer uma conversa? Conversar com eles é fundamental, Como que a gente pode tentar fazer isso para que eles se abram? Principalmente ter essa abertura em família. A escola é um espaço onde, na maioria das vezes, eles se sentem mais à vontade. E acaba trazendo algumas questões, tanto que a gente vê muito esse diálogo, às vezes, com o colega, com o professor, de trazer algum tipo de violência nesse ambiente familiar. Eu acho muito importante esse diálogo aberto em casa. A família começar a trazer mais esse tempo de qualidade, onde está mais com os filhos, você dedica mais, é preciso ter regras e limites claros, mas também é preciso ter essa abertura para uma comunicação. Estamos falando de uma fase de questionamentos, de rebeldia, de se questionar, Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Então, é preciso ter essa convivência para isso não se transformar na rebeldia. Entendi. Não é uma tarefa fácil, Não. Que envolve ali a família, envolve muito conhecimento emocional, muita inteligência emocional também. Educar por parte dos não é pais. fácil, Não é fácil. E quem já sofre com algum grau de ansiedade ou uma depressão, por exemplo, pode ter mais problemas ainda, no caso, esses adolescentes que têm já um grau de ansiedade, ao presenciarem ou ao vivenciarem uma situação de violência assim, podem ter conflitos ainda maiores para lidar? Sim. Vivenciar, eu imagino que principalmente presencialmente, pode desencadear grande ansiedade nessas crianças. E quando os pais, os responsáveis ali, devem acender um alerta e procurar a ajuda de um especialista? Eu acho que o primeiro ponto, se tratando dessas crianças e adolescentes, é importante conhecê-los. Esses pais precisam conviver mais, a gente volta lá no tempo de qualidade. Quando você está junto, você conhece. Você precisa conhecer as características
entender o comportamento desse filho, porque a gente demonstra. Então, essa criança também vai apresentar uma mudança de comportamento, às vezes uma irritabilidade maior, um retraimento. É importante, a gente não tem como trazer uma receitinha de bolo, né? Não é regra, mas vai apresentar uma mudança de comportamento. Então, se uma criança se comporta no dia a dia de uma forma e saiu um pouco do que é habitual, é importante abrir esse alerta. E a pessoa só vai identificar que alguma coisa está diferente se ela conhecer o padrão de comportamento daquele jovem ali, né? Esses sinais de que a pessoa é capaz de cometer uma atrocidade como a que a gente viu na semana passada, geralmente a pessoa ela dá sinais antes, ela já provavelmente vem planejando de alguma maneira. Existe um padrão de comportamento das pessoas que cometem esse tipo de ato? Eu acredito que mais do que pensar em um padrão, é importante conhecer e conviver com esses filhos. Muito individual, né? Exatamente. A gente vê um aumento muito grande da violência voltada à internet, né? Ao uso de redes sociais desenfreado, sem um monitoramento desses pais. Então, muitas vezes não se sabe o que esses filhos estão assistindo, o que está fazendo ali, o que está vendo, né? Então, é um alerta, porque a gente percebe jogos muito violentos, onde se traz muito essa violência e também essa violência dentro de casa. A gente precisa pensar que esses pais são exemplos, né? E que exemplo você está dando para os seus filhos? Vamos pensar em um exemplo muito simples, trânsito. Você vai levar o seu filho para a escola, de que forma que você age ali? De que forma que você lida com, às vezes, xingamentos pesados, até com a agressividade? Aquele jovem está aprendendo o tempo todo, né? Ele está vendo. E aquilo ali é um espelho, né? Ele vai refletir isso de alguma forma. E isso é apresentado no dia a dia. Esse jovem vai trazer essas características aonde ele convive com mais frequência. Então, essas pessoas podem perceber, sim. Então, é importante a gente ficar atento a esses sinais aí, que são muito importantes. Eu quero convidar mais uma pessoa aqui para a nossa conversa, porque todo esse caso acendeu ali aquele assunto da maioridade penal. A redução da maioridade penal voltou a ser pauta em plenário. Isso aconteceu depois desse caso que a gente está contando aqui, do menor de 13 anos, que acabou matando uma professora e ferindo outras 4 pessoas numa escola lá de São Paulo.